Olá, oitavo, nono ano. Nós estamos aqui para iniciar a nossa semana 4, a aula 4 do nosso PET número 1 desse ano de 2021. Mais uma semana, estamos aí abordando sempre os gêneros textuais, sempre tão importantes para que vocês possam se identificar e também identificar os diversos tipos de texto com os quais a gente se envolve no nosso dia a dia, né? A gente aí já viu aí para trás vários gêneros textuais, dentre eles, por exemplo, a notícia, o resumo, a síntese, enfim, outros gêneros que são igualmente muito importantes para a nossa vida, no nosso dia a dia. Tá? O texto, o gênero de hoje, mais relacionado assim a um gênero textual muito importante para a nossa vida também, está aí na página 13. Nós vamos falar um pouco sobre o poema, né? Importante para a gente identificar também por meio de poema, tanto a gente pode dizer tantas coisas bonitas, ver tantas coisas bonitas por meio do poema, mas também por meio do poema a gente pode construir textos de vários tipos, né? Inclusive há poemas que fazem análises críticas de situações do dia a dia aí também, tá? Então, agora vocês vão abrir aí a apostila na página 13 e nós vamos pegar aí o tema da nossa aula de hoje, que está na semana 4, recapitulando, tá? O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e de seus recursos musicais, como a sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com seu sentido conotativo. Tá? Então, vejam bem, o poema ele pode ser construído, né? A gente pode colocar ali ideias, né? Como recursos musicais, pode construir um ritmo, pode construir uma sonoridade por meio da escolha das palavras que a gente coloca, tá? E normalmente o poema ele trabalha muito com o sentido conotativo, tá? Nós temos dois tipos de sentido: o sentido denotativo e o sentido conotativo, tá? O sentido denotativo é aquele sentido que normalmente nós vamos encontrar, por exemplo, no jornal, numa notícia, como nós já vimos aí para trás, né? O jornalista, quando escolhe as suas palavras, quando ele vai colocar ali as suas ideias, ele precisa falar de maneira real, para as pessoas entenderem o que realmente está acontecendo. Agora, já num poema, o poeta, aí nesse sentido da notícia, é o sentido denotativo, que é o sentido real. Tá? Já no poema, normalmente, em grande parte, ou em boa parte da escolha das palavras, o autor ele vai escolher o sentido denotativo, escolher uma outra palavra para mudar o sentido da palavra, escolher um sentido diferente do real. Tá? Antes de falar aí, de a gente falar um pouco sobre a sobre continuar aí falando sobre o poema, eu vou abrir aqui com vocês um texto, tá? Para a gente falar, ver um pouquinho sobre algumas figuras de linguagem que são importantes para a gente entender o nosso tema da aula de hoje, tá? Para a gente entender o tema textual poema, o gênero textual poema que nós vamos ver aqui, é preciso que a gente entenda essas três palavras aqui: o que é aliteração, o que é assonância e o que é paronomásia. Tá? Esses palavrões que aparecem aqui, tá? Elas são figuras de som, figuras de linguagem, nesse caso, mais especificamente, figuras sonoras, que aparecem ali no texto, que os exercícios vão pedir para a gente identificar isso aqui. Tá? Então, vejam bem, quanto às figuras de som, que são essas três que eu coloquei aqui para vocês, há duas que geram maior confusão. São elas a aliteração e a assonância. Tá? Então, para a gente entender bem aqui, enquanto a assonância é a repetição de vogais, a aliteração é a repetição de consoantes. Tá? Então, a aliteração, repetição de vogais, assonância, repetição de
consoantes, ou da ideia do som. Então, veja bem que um exemplo de aliteração. O pato pateta pintou o caneco. Vejam bem que aqui a repetição do pato, pateta, pintou, né? Você tem o P e o T, sempre repetindo aqui. Isso foi feito de maneira propositada, né? O Vinícius de Moraes, quando escreveu, né, essa melodia, e fez, é lógico, em cima de um poema, ele repetiu essas consoantes de maneira proposital. Tá? Pato Pateta pintou o caneco. Isso é um exemplo de aliteração. A assonância é o contrário, é a repetição das vogais. Também aqui um trechinho de uma música do Djavan, Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Você vê aí a repetição da vogal U, em Iguaçu, em Sul, em Azul, em Nu, né? Então, isso é um exemplo de assonância. Assonância, repetição das vogais, aliteração, repetição das consoantes, tá? Um outro exemplo que nós temos aqui, ó, há muitos casos em que elas são utilizadas no mesmo verso ou na mesma frase. Então, na messe que enlouquece, estremece a quermesse. O sol celestial, o girassol, esmorece, e as cantilenas dos serenos sons amenos fogem, fluidas, fluindo, afinal, flor dos fenos. Veja bem que nesse trechinho nós tivemos dois tipos, né? Nós tivemos a assonância no primeiro momento e depois, no segundo momento, em fogem, fluidas, fluindo, repetindo a consoante F, nós tivemos a aliteração. Tá? Então, no mesmo trecho, no mesmo texto, nós podemos ter os dois recursos diferentes. Tá? E o outro recurso que eu falei para vocês é a paronomásia. Tá? Ela recebe esse nome, pois é utilizada, ela utiliza as palavras parônimas como os principais elementos. Tá? Parônimas, você lembra de parente, palavras que são próximas, que têm um som aproximado, um som semelhante. Por exemplo, comprimento e cumprimento. Um é extensão, o outro é saudação. Emigrar e imigrar. Um é deixar o país, o outro é entrar no país. Temos, por exemplo, flagrante e fragrante, evidente e perfumado. Temos, por exemplo, inflação e infração. Enquanto inflação é a alta dos preços, a infração é a violação de um artigo, de uma situação. Tá? Então, vejam bem aqui, no exemplo. Depois de recriar, ele foi recriar o seu mundo. Né? Recriar é divertir, recriar é criar novamente. Ouça meu osso gemendo. Né? Ouça, o verbo ouvir, e osso, a parte do corpo. Tá? Então, isso é exemplo de paronomásia. Ok? Muito bem. Então, aí dando continuidade à nossa apostila, nós vamos agora, então, retomar a apostila. Nós vamos lá para a página 13. Aqui, recapitulando, falando sobre o poema, que é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego de diversos recursos musicais, como nós havíamos falado. Vamos à atividade, então? Então, você tem aí um poema do Manuel Bandeira. A ideia do Manuel Bandeira, quando escreveu esse texto, falando sobre a onda, foi, por meio da leitura do texto, representar o som da mudança, da onda, da flexibilidade. Então, ele, de maneira proposital, ele literalmente ele escolheu as palavras. A onda ande, a onda anda, aonde anda a onda, a onda ainda anda aonde? Aonde? A onda, a onda. Veja bem, você vai fazendo a leitura, vai tendo uma ideia de uma onda acontecendo aí, tá? Veja bem, aqui nós temos o quê? A onda anda aonde anda a onda. Vejam bem que temos aí a repetição de vogais, tá? A repetição de vogais chama-se a sonância. Mas também você tem aí a repetição da letra D, da consoante, anda, onda, ela sempre vem repetindo. Isso é um exemplo de aliteração. Tá?
Então, vejam bem, nós temos aí a questão número 1. O poema de Manuel Bandeira tematiza o movimento da onda. E todo ele, como forma, busca reforçar o conteúdo pelo emprego dos recursos visuais e musicais. Que relação mantém o ritmo do poema com o movimento da onda? Qual que é a relação? Repetição das vogais, repetição das consoantes, repetição de palavras parecidas, né? Aí entra a paronomásia, né? Anda, onda, né? Então, aí nós temos todos esses recursos aí, tá bem? Questão número 2. Destaque do poema exemplos de aliteração, de assonância e de paronomásia. Veja aí, volta o vídeo, veja lá o texto que eu coloquei, os textos que eu coloquei para vocês explicando a aliteração, assonância e paronomásia, e você encontra esses três recursos, essas três figuras sonoras aqui dentro desse texto, desse poema do Manuel Bandeira, ok? Questão número 3, a palavra que serve de base para as variações sonoras. Anda, onda, aonde ou ainda. Qual é a palavra que parte? Né? Veja o título do texto. Pelo próprio título do texto, pela ideia em que foi formada, fica muito clara qual é a palavra que serve de base. Se é A, B, C ou D. E a questão número 4, há a seguir alguns versos de poemas. Crie livremente um ou mais versos completando-os. Tente manter o ritmo presente no verso inicial. Se presente, se possível, e procure completar cada verso com uma ideia inesperada. Tá? Então, aqui é um momento para você utilizar a sua criatividade e poder desenvolver aí um exercício. Tá bem? Essa foi a nossa última aula desse PET, aula 4. Nós voltaremos aí com o PET 2, o PET 2, tá? Dando prosseguimento às nossas aulas remotas aí para esse ano de 2021. Tá bem? Um abraço para vocês, boas aulas e a gente se encontra aí nas próximas semanas. Boa aula!